Olá, queridos companheiros, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Tem sido um tempo de silêncio, de introspeção, próprio da Páscoa e também próprio destes tempos agitados e corridos, que o tempo está muitíssimo mais rápido, como todos têm dado conta, não é? Portanto, nós temos interrompido de alguma maneira os nossos evangelhos no ar e vamos falando convosco e vamos estudando sempre, mas vamos falando convosco à medida que nos vai sendo possível. E assim, hoje, com grande alegria, cá nos encontramos todos juntos para mais umas reflexões sobre o nosso evangelho no lar, com base no livro de Allan Kardec. Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e no livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, intitulado Vinha de Luz, um dos livros indicados para o comentário dos Evangelhos no lar. E assim, eu convido a todos que assim o queiram para uma oração, uma prece, uma elevação de pensamento, que no fundo, mais do que de rezar, mais do que não é do que religar-nos nós, na nossa essência, naquilo que temos, na nossa consciência de que ainda temos. O que já temos, no fundo, de conhecimento sobre toda esta matéria, é a ativação da nossa centelha divina, cada vez que nós rezamos, que nós oramos, que nós meditamos com profundidade. Nós estamos a elevar-nos na nossa essência ao nosso Pai Celestial, estamos a elevar-nos ao mais alto e estamos assim em busca da nossa própria evolução, da nossa própria expansão de consciência através da luz divina, que é o nosso amado Jesus, o Cristo, e luz essa que vem da nossa fonte criadora, do nosso princípio universal. E assim eu convido a todos que queiram que respirem profundamente para aliviar a mente e o espírito de toda a tribulação da vida na matéria, toda a exigência dos nossos compromissos da matéria, todas as nossas preocupações, e que possamos nós, assim, mais libertos e mais leves, com mais facilidade, levarmos o nosso pensamento até ao mais alto, até aos nossos irmãos espirituais, aos nossos mentores e guias, e unindo-nos a eles, na luz maravilhosa da fonte criadora. Deixemos expandir através de nós toda essa luz que nos vem da fonte criadora e que possa expandir para todo o universo, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos, que é a nossa luz, a nossa centelha divina, é a fé, é a certeza, é a lei do amor maior que nos traz sempre a luz caridosa e a paz de coração. E assim, envolvidos por esta maravilhosa emanação, com esta vibração tranquila, eu convido a todos para nos refletirmos sobre as palavras que nos foram deixadas pelos nossos irmãos maiores, pelo nosso amado Mestre Jesus, que é todo ele luz, e assim pela nossa luz, nós possamos refletir sobre as palavras que nos chegaram e que todos fiquem conosco, hoje e sempre. Então, nós vamos abrir o nosso Evangelho, quem o tenha aí à mão, à vossa frente. Vamos abrir o nosso Evangelho no capítulo 23, que é um dos capítulos mais difíceis de ser interpretado, porque todo ele parece uma grande contradição, mas que está muitíssimo bem explicado, que é o capítulo 23, Estranha Moral, não é? Em que Jesus diz neste item 12, que é uma interpretação daquilo que nos foi trazido por Mateus e por Lucas: não vim trazer a paz, mas a divisão, não é? Palavras essas são difíceis de aceitar, vindas de toda a luz que é Jesus. Mas compreendamos duas ou três coisas que nos são ditas também aqui no Evangelho, no capítulo 14, que Jesus não deixou nada escrito, como nós sabemos. A missão de Jesus aqui na Terra não era criar uma religião, não era criar uma doutrina, não era ah,
de alguma maneira, dividir os homens, agregando-os a outras verdades que, embora possam ser maiores. A missão de Jesus foi trazer a luz. A missão de Jesus foi mostrar aos homens o caminho da luz, foi mostrar aos homens o caminho do amor, ensinando-lhes as leis maiores de amor, de paz, de caridade, de perdão. A missão de Jesus aqui na Terra foi reiniciar um ciclo longo, que é um ciclo de transição, de densidades pesadas e escuras que a Terra viveu para densidades cada vez mais leves, preparando toda a humanidade para uma transição planetária, onde estamos neste momento quase no seu ápice. E essa transição tem a ver com mudança vibracional de nós mesmos, através do nosso conhecimento, através da evolução, com base nas leis da fraternidade, nas leis do amor, da caridade, do perdão, da bondade. Essa foi a grande missão de Jesus. Os homens, no seu conhecimento da época, foram interpretando, foram pensando naquilo que Jesus ia dizendo, da forma que a sua capacidade mental lhes permitia. E uma das vezes Pedro virou-se para Jesus e disse exatamente isso. Eu não sei se compreende aquilo que tu estás a dizer. E era Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Portanto, que conhecia melhor Jesus, que estava mais habituado à linguagem dele e que mesmo assim tinha uma grande dificuldade em interpretar e em pensar de acordo com o pensamento da nossa luz maior aqui na Terra, que foi Jesus o Cristo. E, portanto, os outros homens da época ainda mais dificuldade tinham em entender. Portanto, as coisas que nos vão chegando hoje, escritas, elas vêm da interpretação daqueles que viveram e conviveram com Jesus. E esta frase, não vim trazer a paz, mas a divisão, foi de facto pronunciada por Jesus, segundo nos dizem os apóstolos, mas pode ter sido mal interpretada. Portanto, uma coisa é a frase que é pronunciada, outra coisa é a interpretação. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo está exatamente esse esclarecimento. Nós estamos no capítulo 23, Estranha Moral, e estamos aqui na página, quem tem a edição Verdade e Luz 414, em que diz: Não vim trazer a paz, mas a divisão, tal como estamos aqui a comentar. E vamos agora ler o item que foi indicado pela espiritualidade para nós partilharmos hoje convosco, que é o item 12. E no item 12 diz-nos, portanto, a espiritualidade, pelo cunho de Allan Kardec. Toda a ideia mais nova, forçosamente, recebe oposição. E não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Porquê? Porque as ideias antigas são aquelas que nós já estamos habituados e a conviver e a fazer de acordo com essas ideias. E são normalmente ideias que nos dão conforto, porque pelo hábito, porque já nós nos acostumamos a funcionar de acordo com ela. Todas aquelas que são ideias novas vão causar em nós um grande turbilhão, porque vamos ter que as interpretar, vamos ter que aprender o que é que elas realmente querem dizer, vamos ter que nos habituar a viver com novas maneiras de pensar também. Portanto, tudo o que é novo cria resistência, não só a nível das ideias, a nível das inovações, a nível das tecnologias, tudo o que é novo cria resistência. E resistência é essa que pode demorar mais ou menos tempo a dissipar-se, consoante nós já tenhamos uma evolução maior ou menor. E nós podemos fazer só uma resistência mental do género, não entendo, não percebo, não consigo aceitar, mas vou tentar entender, perceber e aceitar, e rapidamente nós compreendemos aquilo de que nos estão a falar ou que nos estão a apresentar. Mas há também aqueles que resistem, dificilmente resistem, fortemente, queria eu dizer, e aí é mais difícil. Portanto, diz-nos aqui exatamente este item 12, toda a ideia nova forçosamente recebe oposição, não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Nesses casos, a resistência contrária à ideia é sempre proporcional à importância dos resultados previstos.
Ou seja, porque quanto maior ele for, mais interesses contraria. Portanto, quanto maior for esse resultado, mais interesses vão contrariar e vão obrigar os homens a pensar diferente, a fazer diferente e a mudar de interesses, não é? Se essa ideia for notoriamente falsa, se for considerada sem consequências, ninguém se preocupa com ela e deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assente em bases sólidas, se para ela se pode entrever um futuro, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que tal ideia representa um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja realização estão interessados. Para a ordem das coisas em cuja organização estão interessados. Eis porque se lançam contra ela e contra os seus partidários. Isto era assim há 2000 anos, continua a ser assim. Eu rio porque de alguma maneira nós aprendemos pouco, não é? De alguma maneira nós aprendemos pouco, nós olhamos para o mundo hoje e continuamos a ver um mundo não fraterno, um mundo ainda de lutas, que resistem uns contra as ideias novas de outros, porque os interesses até podem gostar das ideias, mas os seus interesses não são esses, são outros, e portanto, e andamos aqui numa competição que não é justa, não é fraterna, em vez de trabalharmos em conjunto para em conjunto utilizarmos soluções para o bem comum de todos. Foi isso que Jesus nos veio ensinar há 2000 anos. E essa lição que parece simples, ainda hoje não é aceite por todos, nem em todas as circunstâncias. E termina o item 12 dizendo: a importância e os resultados de uma ideia nova são medidas pela emoção que ela causa ao aparecer, pela violência da oposição que provoca e pelo grau e persistência da cólera dos seus adversários. Nós aí vamos logo ver se a ideia tem realmente pernas para andar ou se a ideia não tem pernas para andar. Portanto, é uma forma, digamos assim, como nos diz o item 12, nós testarmos a força da nova ideia ou do novo interesse. Para comentar o item 12 do capítulo do Evangelho, do capítulo 23 do Evangelho, estranha moral, e ao abrirmos ao acaso e termos esta orientação do alto, saiu-nos o capítulo 55 do livro Vinha de Luz, que nós há pouco publicamos. E, curiosamente, este capítulo 55 tem o título Igreja Livre. E porquê que eu digo curiosamente? Porque, e Emmanuel vai nos explicar muito melhor e vai falar-nos sobre isso, mas à medida que nós evoluímos numas áreas, nós temos mais resistência a evoluir noutras. E criamos muitas vezes num ciclo que deveria ser um ciclo de desenvolvimento espiritual e de espiritualidade, criamos ou trazemos para esses ciclos de espiritualidade as mesmas resistências, os mesmos sectarismos, as mesmas divisões em que estamos habituados a viver em todas as outras áreas profissionais, intelectuais, de vida comum, não é? E com as igrejas não foi diferente. Ao longo dos tempos, verificou-se que a comunhão de todos, a fraternidade que Jesus tanto falou, a ligação de todos ao princípio criador, à fonte criadora, que é só uma, devia ser feita em uníssono por todos. Obviamente com diferentes culturas, porque todos temos diferentes culturas, porque vimos com diferentes raízes étnicas, com diferentes folclores, com diferentes históricos, culturais, enfim. Mas todos nós somos filhos da mesma fonte criadora, todos nós somos centelhas divinas provenientes da mesma fonte. E não há que haver divisões em relação a isso. Mas o certo
é aquilo que nós estamos a ver, e durante muitos séculos os homens gastaram-se a vários níveis espiritualmente também em guerras ditas santas, que é uma contradição do princípio divino, e ainda hoje isso acontece em algumas regiões do planeta Terra. E, portanto, o item 55, Igreja Livre, começa por uma frase de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, que diz o seguinte: Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. E a Jerusalém é a pátria maior, nossa grande pátria espiritual, nosso mundo de essência de luz, não é? E Paulo diz-nos, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. E começa Emmanuel por dizer: o exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a Igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. A Igreja da esfera estreita dos homens são as diferentes igrejas que têm como base os princípios do Cristo, Jesus, interpretados de acordo com as suas culturas, de acordo com as suas visões, os seus pensamentos de época, que deram origem a várias igrejas, incluindo a Igreja Católica. Mas a igreja de que nos fala Paulo, diz-nos aqui Emmanuel, é no sentido ilimitado do pensamento divino. É é a igreja maior, é a fonte criadora de onde tudo jorra, não é? Que é o princípio divino da criação. É essa filosofia maior de que une a todos em fraternidade, de que nos fala Paulo neste versículo 4, neste capítulo 4, versículo 26 da carta aos Gálatas. E continua Emmanuel: o espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Reparem, venenosas preocupações. Então, como é que, como é que isto é possível? Para não estar aqui a adjetivar. Em todas as épocas têm vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes sofrem o degredo social por não se alvitrarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. Reparem, as resistências, como nos falava o Evangelho, as resistências às novas ideias são às vezes de tal maneira fortes que desprezam aqueles que poderiam trazer a luz ao mundo, nem que fossem pequenas células sociais das suas vidas ditas comuns. Todo aquele que se opõe às ideias das grandes maiorias foi, e ainda hoje é, de alguma maneira, incompreendido, caluniado ou até excomungado, ou seja, posto de parte, é alvo de maldicências porque não é compreendido. E aqui Paulo diz-nos que ainda hoje eles são perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Sofrem por vezes o degredo social por não alvitrarem ante as explorações delituosas do fanatismo.
ou seja, por se recusarem a entrar em princípios fanáticos, porque se eles são todos eles, sem exceção, contrários ao princípio da lei do amor, que é a lei da fraternidade e da integração. Em todas as ocasiões são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas e, portanto, eles são de tal maneira caluniados que são considerados até ateus. E não estamos só a falar das igrejas, estamos também a falar das doutrinas e também estamos a falar da doutrina espírita, que a doutrina espírita também não pode estar à parte destas interpretações, porque como é constituída por homens e vivenciada por homens, tem aqueles que têm uma mentalidade aberta e estão alinhados com a fraternidade e com a lei do amor, mas também tem aqueles que estão alinhados pelo fanatismo e que são segregadores de muitos dos nossos irmãos simplesmente porque não os compreendem ou não os querem compreender. E não os compreendendo, sentem-nos como ameaça aos seus interesses, tal como nos diz o Evangelho e tal como nos está aqui a dizer este livro intitulado Vingadores. E continua Emmanuel. É que de quando em quando rajadas de ódio e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. É característico da nossa evolução ainda nós dizermos uma coisa e fazermos outra. É aí que está a nossa luta maior é connosco mesmos. É no alinhamento dos nossos princípios, das nossas vontades, das nossas crenças e dos nossos saberes, para evitarmos nós esquecermos aquilo que proclamamos verbalmente com tanta força. A transição planetária é aquela que está a ser feita dentro de cada um de nós. É aquela que nos obriga a olhar para dentro e a termos atenção se aquilo que nós estamos a dizer é aquilo que nós sentimos e se aquilo que nós sentimos é aquilo que nós exteriorizamos. E quantos não há que se confiam, como diz Emmanuel, a lutas angustiosas, esquecendo-se da frase maior de Jesus, não julgueis, não é? Quantos e quantos de nós já os vimos em várias religiões, aqueles que já vivenciaram várias experiências, já os vimos no budismo. Eu tenho essa experiência, já os vimos no catolicismo, eu também tenho essa experiência, já os vimos na doutrina espírita e eu também tenho essa experiência. Como tenho a experiência de seres maravilhosos no budismo, de seres maravilhosos no catolicismo, de seres excepcionais e maravilhosos no espiritismo. Não é? Mas é como nós dizíamos há pouco, todas estas linhas espirituais ou filosóficas, elas são materializadas nos seres humanos pelos seres humanos, elas são pensadas, estudadas, vivenciadas por humanos, e nós humanos somos todos nós diferentes. Não há dois de nós iguais. Todos nós temos experiências diferentes, todos nós pensamos de forma diferente, todos nós aprendemos as mesmas lições, mas empreendemos de forma diferente. Porquê? Porque nós temos uma capacidade de raciocínio diferente de uns para outros. Porque a nossa capacidade de raciocínio também está fundamentada na nossa educação, nas nossas crenças, nas nossas filosofias, nos nossos passados desta e de outras vidas que nos trouxeram conhecimento. E todos ouvimos igual, mas interpretamos diferente. E aqui está a dificuldade da evolução em conjunto, porque cada um interpreta as coisas à sua maneira. Mas há uma coisa, há um denominador aqui comum, que é, na grande maioria de nós ouvimos não julgueis, que nos ensinou o Cristo Jesus, nós falamos não julgueis e muitos de nós julgamos em pensamento, em palavras e julgamos até sem darmos quase por isso,
numa linguagem não verbal, não é? Numa forma de olhar, numa expressão de rosto, numa postura física. E é este o trabalho que nós temos que fazer dentro de nós, neste momento, neste preciso momento, em pleno século XXI, em plena transição planetária. E a transição planetária, os dias de escuridão que tanto se ouvem por aí, os dias de apagões, também tanto se ouve por aí, são dias de escuridão cá dentro de nós. É a minha interpretação. É nós fecharmos em nós mesmos e olharmos para as nossas sombras, fecharmos em nós mesmos e aceitarmos estas nossas sombras de dizer uma coisa, fazer outra, de pensar uma coisa e dizer outra, e agir ainda de outra maneira. É nós lidarmos ainda com as nossas imperfeições, nós para conosco, dentro de nós, porque nós somos os princípios divinos, temos a luz em nós, como nos disse Jesus, nós somos deuses, nós podemos fazer tudo aquilo que Jesus disse e muito mais, segundo ele nos disse, mas nós, para isso, temos de aceitar-nos como nós somos, com virtudes e defeitos, com muita luz e muita sombra, uns mais, outros menos, uns num caminho mais avançado, outros num caminho mais atrasado, mas temos que olhar para dentro de nós e ver-nos as nossas incoerências, as nossas sombras, aceitá-las, falarmos com elas, perceber porque é que ainda somos assim e então sim começarmos a trabalhar e a trazer todas essas sombras para a luz maior, ou seja, trazer tudo aquilo que é negativo aos olhos de um bem, de uma luz mais positiva, de uma forma a estar. Peço-vos às vezes isto acontece. Temos cães, eles também são seres vivos e são muitas vezes estimulados por terceiros. E não é por acaso. Não é por acaso. E continua-nos a dizer Emmanuel, semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Ou seja, eh, quem se sente sobre a tutela do divino poder, não é? Do poder humano, acaba por ter uma consciência mais tranquila e já mais trabalhada. Já consegue interpretar melhor todas estas situações. E diz-nos, instintivamente reconhecem que além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio das suas vestimentas. E, portanto, quem já tem o trabalho feito, um pouco feito, quem já consegue olhar para todas estas imperfeições do mundo com uma consciência de grande tranquilidade ou de maior tranquilidade, não se deixa de algum modo afetar por todas estas questões. Aquele que faz o seu trabalho, como nós falávamos diariamente, e que consegue pôr-se assim em causa após reações menos positivas ou menos fraternas. Vai trabalhando em si todo este poder que tem em si, que é a luz maior que está dentro de todos nós. E instintivamente começa a identificar-se com as forças da luz, começa a vibrar numa outra vibração e começa a sintonizar-se com a mesma postura que o Cristo tinha, ainda de forma, obviamente, precária, porque não nos podemos comparar a um ser de tanta luz que ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. Mas diz-nos Emmanuel que para além da esfera obscura da ação física,
Resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis. E esse templo está dentro de nós, na nossa consciência. Nós temos esse templo maravilhoso, esse templo onde Jesus habita. E é nesse templo que Jesus nos acolhe a todos dentro de nós. E fora de nós, na espiritualidade, mas dentro de nós. E Jesus não olha, nunca olhou e continua a não olhar, porque não lhe interessa, não lhe diz nada. As nossas vestes, a nossa cor, de pele, de olhos, de cabelo, não nos interessa se nós estamos rasgados, estamos muito bem vestidos. Interessa sim aquilo que nós somos interiormente. Interessa sim a luz que já brilha em nós, pouca que seja, mas a luz que já brilha em nós. É isso que nos vai identificar como seres que trabalham e que se dedicam à sua própria evolução, que querem e dizem que querem caminhar para a luz, que querem e dizem que querem renegar a tudo o que é negativo e continuar no caminho. Provavelmente, como também nos diz Jesus, atravessando portas estreitas, caminhos pedregosos, certamente. Provavelmente sendo renegados, sendo excluídos, de alguns locais, provavelmente. E quem é que se exclui primeiro? Seremos nós nessa caminhada, porque as coisas depois deixam de fazer sentido para nós e somos nós que já não queremos fazer parte de alguns meios, de alguns grupos, de algumas ideias. Somos nós que nos vamos gradualmente afastando. E para terminar, Emmanuel diz-nos: benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora mãe de todos nós. Essa igreja augusta e livre não tem doutrinas, não tem preconceitos, não tem pragmatismos. Essa igreja livre é um mundo de luz e um mundo de paz, onde se vive em fraternidade, onde a lei do amor é cumprida e onde o nosso amado Mestre Jesus, um dos Cristos, não é? Aquele que é regente do nosso planeta e de alguns outros aqui da nossa galáxia, nos recebe de braços abertos, porque sabe, sem nós lhe dizermos em palavras, sem nós lhe dizermos em pensamento, mas ele sabe o esforço que nós fazemos, diário e constante, para continuarmos no nosso caminho, no caminho da luz, no caminho da paz, no caminho da fraternidade, no caminho do amor. Que a luz maior nos envolva a todos, nos fortaleça para continuarmos a nossa caminhada neste novo ciclo que agora iniciamos pós-Páscoa. Foi isso que Jesus nos veio ensinar, foi por isso que ele aceitou a missão enorme que lhe foi destinada e da qual saiu vencedor. E hoje começa, ou ontem começou, um novo ciclo. Um ciclo de luz, um ciclo de paz, um ciclo de amor. E para ele nós estamos aqui a trabalhar em nós. E o convite é para todos vós que estejamos aqui a trabalhar com ele e para ele, que é o mesmo que dizer trabalhar na luz, para a luz, com muito amor. Até sexta-feira, nos nossos estudos sobre mediunidade, com os nossos amigos do bem, e que esta semana seja abençoada e seja fortalecida pela nossa fonte criadora. E que assim seja. Uma tarde abençoada para todos.